Olá, meus queridos! Hoje nossa aula é sobre distúrbios circulatórios. Espero que todos estejam bem e que essa aula possa contribuir para o conhecimento de todos vocês, ok? Bora lá, então. Bem, nós vamos falar de todos esses distúrbios circulatórios aqui: trombose, embolia, hiperemia, isquemia, infarto, edema, hemorragia e choque. Ufa, é coisa, né? Essa aula vai ser dividida em duas partes. Para a gente começar a falar dos distúrbios circulatórios, como por exemplo trombose, embolia, a gente tem que entender como relembrar, né? Como é a coagulação sanguínea. Então, primeira pergunta para os senhores: como que ocorre a coagulação do sangue? Hein, Zezinho? Bem, como acontece a hemostasia, pessoal? Vocês podem ver por essas imagens aqui que quando existe um corte, né, uma lesão do endotélio, extravasa aqui proteínas do conjuntivo, né, da camada subendotelial, colágeno aqui. E isso aqui, essa lesão vai fazer com que haja um desequilíbrio entre mediadores produzidos pelo endotélio, que é a prostaciclina, e mediadores produzidos pelas plaquetas, que é a tromboxana. Então, predomina no ambiente tromboxana nessa região. E essa tromboxana faz ativar essas plaquetas, que começam então a aderir aqui, fazendo um tampão plaquetário. Isso que a gente chama de hemostasia primária, ok? As plaquetas são ativadas por esse fator de Willebrand aqui, que faz ativar mais as plaquetas e vai formando esse tampão, vai recrutando isso aqui. Depois que ocorre isso, né, acontece então a produção aqui, ó, tá vendo? Olha, de fator tecidual. Esse fator tecidual, então, vai ativar a cascata de coagulação sanguínea, que vai culminar na transformação do fibrinogênio em fibrina, pela ação da trombina. Então, a trombina transforma fibrinogênio em fibrina e começa a formar aqui, então, uma rede de filamentos ali para dar suporte para essas plaquetas aqui. Então, né, essa fibrina polimerizada aqui vai capturando leucócitos, hemácias e forma-se então o coágulo aqui, realmente. Só que ao mesmo tempo que a gente começa a ter esse coágulo, logo depois vem eventos para desmanchar, dissolver esse coágulo, que são eventos antitrombóticos, como por exemplo o fator ativador da plasmina, né, do plasminogênio, porque a plasmina ativada, né, que é a proteína, a enzima, a protease, ela vai então degradar a fibrina. E existe ainda a ação da trombomodulina, que nós vamos ver mais para frente como funciona. Tudo bem? Quando acontece a ativação da coagulação sanguínea, nós já estudamos, existe a via extrínseca e a via intrínseca. Todas as duas culminam na ativação do fator 10. O fator 10, e isso vai ativar, então, uma cascata que vai culminar, então, na ativação da protrombina em trombina. A trombina, ela ativa o fibrinogênio em fibrina. A fibrina, então, forma o coágulo em si, né? Na presença da trombina e do fator 12A, isso aqui aumenta, fica uma estrutura, um polímero mais estável. Já o que dissolve, né, o que faz degradar o coágulo é a plasmina, degrada isso aqui, mas existem inibidores, como a proteína C, que degrada o fator 10, fator 5A, e a antitrombina, que bloqueia a ação da trombina. A trombina, então, é o que transforma o fibrinogênio em fibrina. Então, aqui nessa figura dá para vocês verem três proteínas, que elas são anticoagulantes, né? Elas diminuem a formação do coágulo. Aqui, então, nessa imagem, a gente ampliou um pouco o que a gente viu a 2 slides anteriores. Então, aqui eu tenho a exposição do colágeno, ok? Isso aqui, as células endoteliais, elas vão ter sofrido uma agressão,
E aí vem, então, o fator lembrando que ativa essas plaquetas para aderir nessa região. E poder, então, ativar a cascata de coagulação sanguínea, ok? As células endoteliais vão expor uma proteína chamada fator tecidual que vai ativar a cascata. Já desse lado aqui, a gente vê as substâncias que evitam ou que desfazem aquele coágulo. Então, por exemplo, eu tenho aqui a trombomodulina, que é receptora aqui para a trombina. Quando a trombina se liga, então, na trombomodulina, olha aqui, né? Isso aqui é capaz de induzir a célula endotelial a produzir prostaciclina, óxido nítrico, que inibe a agregação de mais plaquetas. Então, isso é endotélio normal, ok? Essas células aqui, ó, isso aqui, esse complexo, é também capaz de ativar a proteína C. Então, esse complexo ativa ali a proteína C. A proteína C, ela vai ativada, né? Ela degrada o fator 5A e 8A, diminuindo assim a cascata de coagulação sanguínea. Tudo bem? Outra coisa que ajuda a proteína C é a proteína S, que soma para ativar a proteína C e degradar o fator 5 e fator 8A. Então, proteína C, proteína S, trombodulina, todos evitam a formação do trombo. Existe também a antitrombina. A antitrombina, ela inativa quem? A trombina. Não estou falando contra a trombina. É a trombina que transforma fibrinogênio em fibrina. Além disso, a antitrombina, ela inativa os fatores 9A e 10A, ok? Da cascata de coagulação sanguínea. Tranquilo, meninos? Então, o que nós vimos até agora? A trombomodulina, a antitrombina, a proteína C, a proteína S. Além disso, a célula endotelial, ela produz um outro fator, que é o ativador de plasminogênio. Esse ativador de plasminogênio vai transformar o plasminogênio em plasmina. E a plasmina é que desenvolve a fibrinólise, a quebra do fibrinogênio. Então, esses fatores são importantes para evitar a formação do trombo. Controle ali. Tudo bem? Então, meninos, um dos fatores anticoagulantes naturais que nós temos é a proteína S. Né? Essa proteína S, ela é um cofator para a proteína C. Ela é produzida pelo nosso fígado, é produzida pelos megacariócitos, que são as células que vão formar as plaquetas. Para produzir essa proteína sanguínea, precisa-se de vitamina K. Então, a proteína S, em conjunto com a proteína C, ela inativa o fator 5A e o fator 8A, ok? Então, como funciona essa via? Nós vimos, então, que existe um receptor na membrana das células endoteliais chamado trombomodulina, modulado pela trombina. Então, ela é receptora da trombina. Quando forma um complexo trombomodulina com trombina, isso é capaz de ativar, então, a proteína C. A proteína C, que também é uma proteína do sangue, em conjunto com a proteína S, ela inativa os fatores 5A e 8A, ok? Diminuindo dessa forma a formação do coágulo. Então, nós temos a forma de ativar a coagulação sanguínea e nós temos mecanismos para não ativar o coágulo, não formar o coágulo. Então, procoagulante, né? Cascata de coagulação sanguínea, que nessa figura, a gente realça aqui o fator 8A e 5A, onde vai ativar a trombina. A trombina transforma o fibrinogênio em fibrina. Quem tem a propriedade anticoagulante? Está lá a trombomodulina, que recebe a trombina, e esse complexo, como eu mencionei, ativa a proteína C. Proteína C ativada, em conjunto com a proteína S, inibe esses dois fatores, diminuindo assim a ação da trombina em transformar fibrinogênio em fibrina. Está claro?
Espero que sim. De novo, o que nós temos aqui? Fatores que promovem a coagulação e fatores que promovem a fibrinólise. Então, aqui nós temos as plaquetas, né, e outros fatores de coagulação que fazem isso aqui para nós. E a gente tem os inibidores, como a antitrombina, a proteína C e a proteína S, ok? Desse lado, o que faz ativar a fibrinólise, né? O plasminogênio, que é transformado em plasmina. E esse aqui é o fator ativador do plasminogênio, que transforma o plasminogênio em plasmina. Então, isso aqui faz promover a fibrinólise. O que diminui a fibrinólise? Os inibidores, né? Então, aqui nós temos o inibidor do ativador do plasminogênio, ou seja, ele inibe, né, o ativador, e a alfa-2 antiplasmina, que inibe a ação da plasmina. Então, a gente sempre tem aqueles que promovem e os contrarreguladores. Sempre funciona assim. Para ter coagulação ou fibrinólise, vai depender do aumento desse, diminuição desse, ou para ter a dissolução, a gente vai ter que aumentar esse, diminuir esse, e assim por diante. Tudo bem? Uma das coisas que pode acontecer é a pessoa ter predisposição para formar coágulo. E existe um dos fatores que é a hipercoagulação. A hipercoagulação ocorre quando há um desequilíbrio desses fatores aqui. Então, um aumento de plaquetas, um aumento de fatores de coagulação, ou uma redução desses controladores aqui, da antitrombina, se diminuir proteína C, diminuindo proteína S, diminui a fibrinólise. E isso aumenta, então, a hipercoagulação, levando o indivíduo à trombose. Outra coisa que pode acontecer é uma diminuição na dissolução do coágulo, desmanchar o coágulo. Isso pode acontecer porque diminuiu a produção de plasminogênio, consequentemente de plasmina, ou diminuiu também o ativador do plasminogênio. Ou essa hipofibrinose pode acontecer porque aumentou os inibidores, como o inibidor do ativador do plasminogênio e a alfa-2 antiplasmina, que vai bloquear a ação da plasmina e do ativador. Tudo bem? Então, a gente vai conhecer mais sobre essa predisposição para ter coágulos em vasos intactos, que a gente chama de trombose. Então, trombose, trombos, coágulo, ou estado de coágulo. Então, a trombose é a solidificação dos constituintes normais do sangue dentro do sistema cardiovascular intacto no animal vivo, sem romper. Coágulo é quando há um rompimento, a lesão do endotélio. Já a trombose, o trombo, é quando o vaso não se rompeu e fica formando coágulos, ok? Então, o coágulo fica dentro do vaso intacto. Esse coágulo é diferente do coágulo extravascular, quando a gente coleta o sangue, e, claro, do coágulo que ocorre quando a pessoa morre, né? Que é o coágulo pós-morte. Quanto à classificação, né, dos trombos, nós temos 4 tipos de trombos quanto à localização. Posso ter trombos nas veias venosas, nas artérias arteriais, nos capilares sanguíneos e trombos cardíacos que formam ali na parede do coração. Tudo bem? Isso é uma forma de classificação quanto à localização. Agora, quanto à interrupção do fluxo sanguíneo, nós temos principalmente 2 tipos de trombos, oclusivos e semi-ocludentes. Oclusivo ocludente que interrompe totalmente o fluxo. Já os semi-ocludentes, está falando metade, né? Parcial. E eles estão na parede do vaso, estão murais, parietais. Praticamente é isso. O trombo ele pode soltar do local que ele foi produzido e se deslocar tipo um êmbolo para outro vaso menor. E aí a gente fala que aquele coágulo, aquele trombo foi canalizado, certo? Ele entrou pelo cano, ele foi parar em outro vaso sanguíneo. Bem, a trombose, por que acontece? O que ele faz a pessoa ter trombos? Nós temos
3 fatores que predispõem, que fazem a formação desses trombos, que é a alteração da parede vascular ou cardíaca, envolve o endotélio, então, um fluxo sanguíneo alterado, que a gente vai entender como funciona, e um estado de hipercoagulação, como eu mencionei anteriormente, em que a pessoa tem algumas deficiências de fatores anticoagulantes, por exemplo, e um excesso de fatores pró-coagulantes. A gente vai explicar cada um desses fatores, desses 3, sendo que esse conjunto de fatores foi observado por Vichot, inicialmente, para entender a etiopatogenia dos trombos, e por isso é chamado de tríade de Vichot. Então, a trombose a gente tem que analisar 3 coisas, né? Presente lesão endotelial, ou o fator de hipercoagulação, ou alteração do fluxo sanguíneo. Então, esses 3, essa tríade de Vichot, é que leva à formação dos trombos. E eles estão relacionados. Então, por exemplo, se eu tenho lesão endotelial, aumenta o estado de hipercoagulação, facilita a coagulação sanguínea. Se eu tenho lesão endotelial, altera o fluxo sanguíneo, ok? Ao mesmo tempo, se eu tenho um fluxo sanguíneo alterado, tipo, aumenta o fluxo, aumenta a pressão dentro dos vasos, isso causa maior deformidade no endotélio, então causa lesão endotelial. Se eu tenho um fluxo sanguíneo alterado, isso aumenta a chance de aumentar a coagulação sanguínea. Então, a gente vai entender cada um desses fatores. Então, como é que funciona a lesão endotelial, né? Quando tem uma lesão endotelial ou endocárdica, a exposição do colágeno subendotelial, lá do tecido conjuntivo. Então, a exposição disso faz ter adesão e agregação de plaquetas, que a gente viu na coagulação sanguínea normal. Então, as plaquetas vão fazer o tampão plaquetário, vai ativar a cascata de coagulação sanguínea e, ao mesmo tempo, as células endoteliais vão contrair. E ali a gente vai ter uma vasoconstrição normal. Então, se tem lesão, é como se eu tivesse cortado o vaso. Aqui, então, para vocês verem a imagem de um vaso normal, a luz toda, né, limpinha, arrumada, aqui as células epiteliais, né, a parede íntima que a gente chama, né, média e adventícia, mais externa, na histologia, esse é um corte transversal. E aqui a gente vê um coágulo semi-ocludente, quase ocluindo tudo, há uma deposição de fibrina aqui, de trombo. Se você ver aqui a parede do vaso, cadê, ó? Parecendo que as molinhas sumiram, há uma lesão do vaso, ok? Aqui ainda tem endotélio, tá vendo? E a hipercoagulabilidade, né? Quando é que a gente aumenta o risco de coagular mais o sangue, ter efeitos mais protrombóticos? Primeira causa é o aumento das plaquetas, que a gente chama de trombocitose. Isso acontece após hemorragias ou pessoas com doenças mieloproliferativas, que podem, tipo uma leucemia, né? Aumenta a produção de plaquetas algumas vezes e aumento de disseminação de neoplasias malignas. Vocês já viram relação disso. Outra coisa que predispõe a aumentar a coagulação sanguínea é o aumento dos fatores de coagulação. Então, em gestantes, elas produzem mais fator 7 e fator 8, já prevenindo ali, pensando que ela vai sangrar, né, quando ganhar o bebê. Então, há um aumento fisiológico ali na gestante desses fatores, então a gestante tem mais chance de coagular o sangue. Pacientes com síndrome nefrótica, né, há uma concentração do plasma e aí aumenta esses fatores, não há degradação deles, dura mais. E algumas neoplasias malignas fazem aumentar esses fatores de coagulação. Outra causa de hipercoagulabilidade é a redução da atividade fibrinolítica. Então, a pessoa perde, né, proteínas como plasmina, por exemplo, plasminogênio, produz menos. Então, isso acontece em pacientes com diabetes, obesidade, síndrome nefrótica. Então, a síndrome nefrótica perde na urina, né, antagonistas dessa coagulação, como a antitrombina, por exemplo.
Então, isso aqui, a perda de plasmina faz com que o coágulo formado dure mais tempo, ok? Então, aumenta a viscosidade sanguínea, né? Isso faz com que altere a circulação. Então, isso acontece, por exemplo, se eu tenho uma viscosidade maior, eu tenho mais chance das plaquetas aderirem. Isso acontece em pacientes desidratados e queimadura também, uma desidratação, ok? Outra causa da trombose é a alteração do fluxo sanguíneo, né? E nós temos dois tipos de alterações do fluxo sanguíneo, que a gente chama de êxtase e turbulência. Mas antes, para a gente entender a êxtase e a turbulência, é necessário a gente saber como o sangue circula. Como é que é o fluxo sanguíneo normal? Os senhores sabem? O sangue, meninos, ele tem um fluxo laminar, na mesma direção, paralelo, é todo bonitinho, onde a gente tem uma margem, que o sangue passa, é aquele que passa perto do endotélio, da parede do vaso. Tem uma lamela axial, que é onde circulam os leucócitos e plaquetas, e uma lamela central composta por hemácias, e essa lamela central ela sempre migra mais rápido que essa lamela axial e a marginal. Então, essas três regiões do fluxo sanguíneo, elas não têm a mesma velocidade de passagem, não. Então, quem anda nas bordas, né, igual os leucócitos e plaquetas, andam mais lentamente do que as hemácias. Então, há uma organização do fluxo sanguíneo. Há um trânsito. É como se eu tivesse assim uma região para passar o carro, né, a moto e o pedestre. Não é todo mundo junto, tudo no mesmo lugar. Tudo bem? Então, olha essa imagem. Acho que fica melhor aqui. Isso é o fluxo normal, laminar. Então, aqui eu tenho a marginal, a axial e a central. Então, as hemácias, elas andam aqui, as plaquetas e leucócitos dessa forma. E aqui não passa célula, o que está perto do endotélio. Quando muda o fluxo sanguíneo, em que elas voltam, tá vendo? Tipo regurgitação, turbulência, que a gente chama isso, as células ficam todas desorganizadas. É como se um carro quisesse voltar na contramão. Aí você imagina a bagunça que vira esse trânsito. Imagina a bagunça que vira esse fluxo. É carro tentando desviar do carro que está voltando aqui e batendo nas paredes. É a hora que a plaqueta adere à parede. Então, normalmente, as plaquetas não vêm rente ao endotélio, elas têm uma distância. Então, esse fluxo laminar é organizado, tudo paralelo, bonitinho, o turbulento não. Quando o sangue vem, olha, tá vendo? De repente vai ter uma bipartição aqui do vaso, o vaso se abre, ramifica, olha, o que pode acontecer? Essa turbulência aqui. Então, ele faz uma turbulência nessa ramificação, mas depois volta a ser laminar, volta a ser normal. Isso é chamado de fluxo transicional. Eu tenho os dois tipos, uma transição para o outro. Então, resumindo, o fluxo laminar, o que é? O sangue circula nos vasos sanguíneos de uma forma o quê? Ordenada. Cada camada de sangue permanece sempre à mesma distância da parede do vaso e desloca-se de forma paralela. A velocidade do fluxo no centro é maior que na periferia. Como o sangue tem viscosidade, lembre que aquele movimento do sangue, né, faz uma pressão sobre o endotélio. Essa pressão do endotélio a gente chama de cisalhamento. Esse cisalhamento significa que causa deformação do endotélio. Então, se eu tenho uma viscosidade maior, eu tenho uma maior deformação. Se eu tenho uma pressão maior, eu tenho um maior cisalhamento, ok? O fluxo turbulento é aquele que tem trajetórias irregulares, com diferentes direções, formando espirais de sangue e que podem, quando a gente coloca um estetoscópio, ser escutados, sons audíveis.
O sangue é forçado a passar por vasos estreitos ou estenosados. Isso então gera mais resistência, gerando essa turbulência. Então sacode tudo, é como se fosse uma turbulência ali no avião. E aí, maior risco das plaquetas o quê? Aderirem ao endotélio, chegar lá rente ao endotélio. Imagine então se tem uma compressão aqui do vaso. Vem o fluxo laminar e aí ó, não passa. Isso aqui vai acumulando e vai congestionar isso aqui. E vai fazer esse fluxo retrógrado, volta a totalmente uma alteração do fluxo sanguíneo, gerando a turbulência, essa compressão aqui. Tudo bem? Bem, um dos fatores que podem levar à coagulação sanguínea, a trombose, é a êxtase. A êxtase já não é essa turbulência, ao contrário, a velocidade do fluxo sanguíneo está parado, o sangue não está passando, está muito devagar. Isso acontece em pacientes acamados ou indivíduos que passam muito tempo sentados, tipo a Luciana aqui sentada, dando aula o dia inteiro, né? Essas situações fazem com que o retorno venoso seja dificultado. Por quê? O retorno venoso depende da contração do músculo esquelético. Então, às vezes, não tem essa musculatura que tem nas artérias e precisa delas serem comprimidas. Então, essa êxtase provoca uma alteração no fluxo laminar. O que vai acontecer? As células da lamela axial passam para a lamela marginal e assim facilita o contato das plaquetas com o endotélio. Se esse endotélio tiver lesado, tiver alguma lesãozinha ali, vai facilitar a adesão, a agregação e toda a cascata de coagulação que nós vimos para formar um trombo. Além do mais, quando a velocidade do fluxo lentifica, pensa no trânsito congestionado, que os carros não andam, né? Tudo vai ficar lento, inclusive a degradação dos fatores de coagulação, que vão então ficar concentrados. Então, aumenta, né, os fatores de coagulação, aumentando o risco de trombose. Então, ficar parado, né, sem movimentar as pernas, aumenta o risco da pessoa desenvolver trombos, ok? Devido à êxtase. Já a turbulência, ela está relacionada mais à trombose arterial, a trombose venosa. Ocorre um aumento da pressão do vaso e isso pode traumatizar tanto a túnica íntima das artérias quanto o endocárdio. Além de traumatizar o endotélio e o endocárdio, leva à alteração do fluxo lamelar. E aí lá vão as plaquetas de novo para a lamela marginal, chegando no endotélio. E aí, novamente, se o endotélio tem alguma lesão, as plaquetas vão aderir e vai formar um trombo. Essa turbulência, então, pode ocorrer, por exemplo, com a presença de ateroma na parede das artérias, por exemplo. Ok? Então, novamente, para vocês entenderem, né, isso aqui é o fluxo normal laminar. Então, a gente tem leucócitos, hemácias, as plaquetas, ok? E aí, uma compressão, por exemplo, do vaso. O que vai acontecer? Olha, tá vendo as plaquetas voltando aqui, aderindo? Ó, faz uma turbulência ali, era para vir aqui assim, e ela perde o caminho, perde a rota. Fora que essa pressão pode lesar células hemácias, por exemplo, e modificar as células, danificar as células endoteliais, causando então a formação do trombo aqui. Tudo bem? Tá bem claro aí o que é o fluxo laminar, o que é turbulência, o que é êxtase? Beleza, então. Bem, formou-se o trombo. O que acontece com ele, Luciana? Bem, o trombo pode crescer, aumentar de tamanho, propagar, ou ele pode soltar, formando o que a gente chama de um êmbolo, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o êmbolo é um trombo que se deslocou. Ou ele pode ser lisado. O certo é ele ser lisado, ser degradado pela ação da plasmina que nós vimos. Né? Então, a plasmina ela degrada fibrinogênio, fibrina e degrada fatores de coagulação sanguínea. Ok? Esses coágulos aí, ele pode ser desmanchado, parte, pode se organizar e pode se deslocar para outros vasos menores, o que a gente chama de uma recanalização. Então, ele vai andar, ok?
Os trombos, meninos, podem ser classificados em trombos vermelhos ou brancos. Trombos vermelhos são os venosos e os brancos são os arteriais. Os trombos vermelhos são ricos em hemácias e os trombos brancos são ricos em plaquetas. Então, os vermelhos são formados nos vasos venosos e os brancos, ricos em plaquetas, nos vasos arteriais. Todos os trombos eles são friáveis, inelásticos, mas eles permanecem firmemente aderidos ao endotélio quando eles são retirados em necrópsia. Deixa uma superfície rugosa e sem brilho. E a gente tem que tomar cuidado para não confundir esses trombos com coágulos pós-morte. Então, qual a diferença, Luciana? O coágulo ele tem um aspecto gelatinoso, liso, brilhante. O trombo já tem um aspecto o quê? Seco. Aqui você pega a agulha, coloca lá, você vê a elastina, vê a fibrina, esticando, né? Um aspecto elástico. Aqui já tem um aspecto inelástico. O coágulo está solto no interior do vaso. Já o trombo está aderido com maior firmeza à parede do vaso e quando é retirado, eu falei para os senhores que deixa a superfície rugosa e sem brilho. Ok? Então, aqui a gente tem um trombo. Isso aqui é um corte da veia femoral. Né? Isso aqui é tecido conjuntivo. Então, a íntima, média, adventícia. É tecido conjuntivo, adventícia. E aqui a gente tem um trombo antigo que foi canalizado, que migrou para outra região. E aí você vê as regiões dele sendo dissolvidas, né? Ele não está todo mais compactado igual estava aqui. Aqui ele está bem mais compactado e fechado. Ok? Numa artéria menor. Bem, aqui novamente a gente vê então um trombo cheio de hemácias, né? Um trombo vermelho, onde a gente tem então a camada média da veia e adventícia. E além do tecido conjuntivo, a gente pode ter tecido adiposo. Então aqui tem muita hemácia nesse coágulo. É típico de veia, ok? Outro distúrbio da circulação, meninos, é a embolia. Uma trombose, ela pode gerar uma embolia, ok? Então, nessa imagem aqui, por exemplo, você vê a pessoa com trombose aqui, nas veias aqui da perna, e que desloca, né, para o coração ou, né, para outro órgão aqui. Então, imagina que se esse coágulo, esse trombo desloca aqui para o coração, e aqui, tá vendo? Olha, através das artérias pulmonares, vem o sangue venoso aqui para o pulmão e desloca aquele trombo, então. Bem, então, êmbolo, né? Vem do grego, significa tampão, rolha. Então, é uma ocorrência de qualquer elemento estranho, que a gente chama de êmbolo, na corrente sanguínea, e pode ser transportado até, eventualmente, se detém em vaso menor calibre, gerando a embolia. Nós temos, então, fragmentos de trombos, né? O tromboembolismo, êmbolos neoplásicos, êmbolos bacterianos, êmbolos gordurosos e embolia gasosa. Esses dos trombos eu acho que está bem claro, né? Que formou o trombo e ele se deslocou. Os neoplásicos são tumores que deslocam, caem na circulação e deslocam, ou em vasos linfáticos, parando na circulação em vasos menores. Êmbolos bacterianos, a gente tem uma sepse, então, uma infecção, onde a gente tem infiltrados celulares e aquilo forma um granuloma ali que pode se deslocar. E êmbolos gordurosos ocorrem, por exemplo, quando a pessoa tem uma fratura óssea, né? Então, imagina o fêmur fraturando aí, o osso, né? O fêmur, a medula óssea é amarela, rica em gordura, e aquela gordura entra para o vaso sanguíneo, para os capilares, e se desloca e vai parar, por exemplo, no pulmão. Então, uma das complicações de uma fratura óssea é a embolia pulmonar. E existe a embolia gasosa, que envolve a entrada de ar dentro do aparelho circulatório. Então, como forma essa embolia gasosa, né? A gente tem
a embolia gasosa de origem venosa e arterial. Então, essa venosa pode acontecer em punções, onde injeta ar na veia da pessoa, ou pode a pessoa levar uma facada, por exemplo, e ter um pneumotórax, né? O ar entra na pleura ali, comprime os alvéolos e esse ar ele desloca para a corrente sanguínea. Ou durante o parto pode romper vasos venosos da mulher na hora do parto e entrar ar ali, ok? Então, esse ar em conjunto com o sangue forma uma espuma e é capaz de ativar fatores de oclusão, mas esses fatores de coagulação, levando à oclusão dos vasos pulmonares, né? Então, ocluiu ali o pulmão, a pessoa, né, ela vai ter falta de ar, dispneia, a pressão vai baixar e vai gerar alterações, né, no coração, arritmias. Tranquilo? Isso quando o êmbolo gasoso é de origem venosa. Quando é de origem arterial, né, os catéteres arteriais, por exemplo, são colocados, ou em cirurgias cardíacas, pode então aparecer esses êmbolos gasosos abertos, né? Pode acontecer. Outra situação, a embolia gasosa pode acontecer em mergulhadores ou quando há uma descompressorização do avião. Então, é a chamada doença da descompressão, que é a expansão dos gases do sangue. Quando acontece isso, o nitrogênio é absorvido com maior quantidade e esse nitrogênio fica no sangue. Então, ele expande no sangue, gerando esses gases. E isso, então, novamente pode gerar então, uma pressão arterial menor, arritmias, e ainda pode culminar com alterações neurológicas. Então, por isso que, quando é muito intenso, o mergulhador ele tem que ir subindo aos poucos, né, para voltar para uma região de menor pressão. O fundo do mar tem maior pressão. Então, isso é muito da física, ok? O ar se desloca da onde tem maior pressão para onde tem menor pressão. Funciona assim. Uma outra alteração é a hiperemia, a vermelhidão, né? Um aumento da irrigação sanguínea e que muitas vezes a gente pode chamar de congestão. Congestão é acúmulo de sangue, ok? Então, hiperaumento, AIMA sangue, o aumento do sangue, né? E eu posso usar como um sinônimo a palavra congestão, que significa acúmulo. Eu brinco como se fosse um congestionamento, ok? Então, se há uma obstrução, uma via, imagina aí na BR, os carros vão parando e vai acumulando, né? É um congestionamento. Imagina o sangue que você não consegue passar, tem uma obstrução no vaso, uma placa de gordura, alguma coisa, ele vai acumulando. Então, qual que é o conceito de hiperemia? Aumento do volume sanguíneo localizado num órgão, parte dele, com consequência da dilatação dos vasos e por alteração no sistema de pressão arterial versus resistência do pré e pós-capilar. Vocês sabem que se aumenta a resistência, dificulta a passagem do sangue. Então, se aumentar a resistência pré, chega pouco sangue no capilar. Se aumentar a resistência pós, o sangue fica ali na rede, no leito capilar, ok? Então, aqui a figura, né, para vocês observarem, a fisiologia normal do capilar, o leito capilar, porção arterial, porção venosa. Se vocês olharem o tamanho das setas são iguais. Então, a entrada é igual à saída, tá normal. A hiperemia, o que acontece? Olha a arteríola aqui dilatando. Tá vendo que aumenta o leito capilar, a espessura, e o sangue fica congestionado aqui, acumulado aqui. A drenagem é a mesma, então chega mais sangue e sai a quantidade que saía anteriormente. Então isso faz o tecido ficar vermelho. Nós já vimos isso no processo de inflamação, onde há vasodilatação. Não é isso? Aumenta a irrigação, aumenta o fluxo sanguíneo. Então, nós temos dois tipos de hiperemia, meninos. A hiperemia ativa e a hiperemia passiva. A ativa refere-se ao sangue arterial, às artérias. A passiva, que eu também chamo de congestão, refere-se às veias.
A hiperemia ativa é um processo ativo, então, onde acontece alguma coisa, algum estímulo para que o sangue fique armazenado dentro do vaso. Aumenta a irrigação. Já a hiperemia passiva é um processo passivo quando algo oclui, fazendo com que o sangue não seja drenado do vaso. Então, vai ter um bloqueio, uma vasoconstrição nas vênulas, por exemplo, um ateroma nas veias, um problema de válvulas venosas, e aí o sangue não é drenado. Então, aqui é um problema de veia, de drenagem, e aqui é um problema de irrigação, ok? Então, a hiperemia aqui você vê todos os vasos dilatados, capilar excesso, né? Isso acontece, essa vasodilatação, ela pode ser fisiológica ou patológica, como nós veremos. Então, quando você faz exercício, você faz essa vasodilatação, aumentando a irrigação para o músculo, por exemplo. E a saída é a mesma. E o outro é a congestão, que é a hiperemia passiva. Então, aqui diminui, tá vendo? Ó, o efluxo. Então, pode ter uma obstrução aqui, um problema do coração, dificulta retorno venoso, um problema de válvulas venosas. E aí não é drenado. Então, chega o sangue na mesma quantidade, mas ele não sai, ele não escorre. Então, acumula no leito capilar. Só que aqui o tom não é um vermelho vivo, é um vermelho azulado, que é o das veias. Aqui já é um vermelho vivo. Tudo bem? Então, essa congestão leva a uma cianose, uma hipóxia. Então, a hiperemia ativa ocorre quando há aumento de influxo, entrada de sangue no órgão devido à dilatação das arteríolas. Ela pode ser fisiológica ou patológica. Então, exemplo, fazer atividade física, ou quando você come, que aí o parasimpático faz vasodilatação dos vasos lá da mucosa gástrica, intestinal. Isso acontece também na ereção, que o parasimpático faz ter essa ereção. E o reflexo da raiva, da vergonha, que também promove essa hiperemia ativa. Já a hiperemia patológica, né? A gente tem que ter estímulos dos nervos vasodilatadores. Então, por exemplo, pode acontecer quando a pessoa tem febre. Então, na febre, vai ativar o simpático e depois o parasimpático. Então, a gente vai ter esse aumento da circulação sanguínea na cabeça, por exemplo, e alguns órgãos, e vai diminuir essa irrigação sanguínea para as mãos, os pés, por exemplo. Então, em alguns locais eu tenho a vasodilatação e outros a vasoconstrição. Em algumas pessoas a vasodilatação é tão intensa que ela fica vermelha. E a liberação de substâncias químicas, né? Ou agentes físicos, como trauma, que geram inflamação e aí pode liberar substâncias que são vasoativas, como a histamina, serotonina, prostaglandina e bradicinina, que os senhores já conhecem. Macroscopicamente, o tecido então fica um cor vermelho vivo na hiperemia ativa, pois trata-se de sangue arterial, e na microscopia a gente vê as artérias então dilatadas e cheias de hemácia. Isso é a parte histológica. Qual a consequência, Luciana, de uma hiperemia ativa? Quase nada. Normalmente elas são inexpressivas, não gerando nenhum tipo de alteração importante. O que a gente pode ver é um edema discreto, né? Pois o vaso está dilatado, aumenta a permeabilidade, sai mais líquido e exudato. Aumenta o metabolismo celular, porque chega mais oxigênio, mais nutrientes. E claro que chega mais leucócito naquele local, então aumentando o processo de defesa. Por isso que a inflamação tem essa hiperemia ativa. Já a congestão, meninos, ela é sempre patológica e refere-se a um retardo do efluxo, da saída do sangue dos capilares, dos tecidos. Então, decorre de uma redução da drenagem venosa. Essa hiperemia pode ser local ou sistêmica, ou seja, alguma coisa acontece no órgão e impede a saída do sangue, ou algo que acontece longe do órgão e leva a isso. E nesse caso, então, ela consequência, né? Essa hiperemia sistêmica, ela é consequência de algo que acontecia em um órgão mais distante. Então, localizada, quando que ocorre? Oclusão da luz venosa por um trombo,
Um exemplo bem simples é a formação de uma massa coagulada no sangue, na saída venosa. Então, na drenagem tem essa obstrução. Uma torção da alça intestinal ou ovário testículo, que são órgãos suspensos, e nessa torção pode torcer a veia e obstruir a passagem do sangue. A veia é mais facilmente comprimida, compressão. A compressão venosa por tumores, então pode ter o tumor externo que vai comprimindo e dificultando a passagem. E aí acumula sangue na rede capilar, aumenta ali o sangue venoso, então, ok? A congestão sistêmica ela ocorre quando aumenta o hematócrito, né? Aumenta a viscosidade sanguínea. Então a pessoa está desidratada, aumenta o número relativo de hemácias, porque desidratou. E aquilo complica a passagem do sangue, diminuindo a velocidade, causando o que a gente chama de êxtase. E aí vai ter essa congestão. Pode ocorrer também devido a alterações nas válvulas ou na bomba plantar das veias. E aí essas varizes que vocês conhecem, as varicoses, fica todo azulado. Aquilo é uma congestão, um acúmulo de sangue. As válvulas são essenciais para essa drenagem venosa. A pessoa tem um problema no coração e tem uma insuficiência cardíaca, pode ser dos dois lados, ou apenas direito ou esquerdo, e aí não consegue bombear o sangue. E aí, se o sangue não bombeia, imagina o retorno venoso. Então, se o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito falha, o sangue vai acumulando dentro do coração e vai acumulando nos ventrículos, depois vai acumulando nos átrios, e aí vai acumulando nas veias que chegam na base do coração, que são as veias cavas, né? E a veia pulmonar. Então, diante disso, esse retorno venoso fica dificultado e vai acumulando sangue nessas veias e vai acumulando em todo o sistema venoso. É um congestionamento, é um acúmulo. É como se bloqueasse uma rua e fosse acumulando carros em avenidas e tudo fosse parando. Isso é uma congestão sistêmica. A gente vai estudar mais sobre essa insuficiência cardíaca congestiva ainda, quando falarmos de edema. O lado esquerdo, então, do coração, vocês sabem que é responsável pela circulação sistêmica. Então, normalmente ocorre a esquerda e depois seguida a direita, porque o lado esquerdo vem o ventrículo esquerdo, né, que vai bombear para a artéria aorta. Se esse ventrículo esquerdo está bloqueado, não funciona, vai acumulando sangue no átrio esquerdo e vai acumular sangue ali, então, na veia pulmonar, que está trazendo sangue oxigenado ali do pulmão. Ok? Então, isso aqui são as varicosas, né? As varizes, que representam, então, essa congestão sistêmica. E aqui, para vocês terem ideia dessa hiperemia. Então, no fígado, não sei se vocês percebem, mas tem uns pontinhos mais vermelhos no meio desse rosa, que indica a presença de hemácias, né? Então, é a congestão, são vários pontos vermelhos, que mostra congestão passiva aqui. Aqui é uma pessoa com apendicite, onde a gente vê a serose aqui do apêndice, e os vasos, tá vendo? Esse vaso sanguíneo repleto de hemácias, né? Então, isso é hiperemia aqui. Uma outra alteração é a isquemia, que é o contrário da hiperemia, né? A hiperemia é o aumento do sangue, acúmulo de sangue, a isquemia já é a falta do sangue, né? Então, isquemia significa detenção sanguínea, né? Vai deter o sangue, ok? Então, a deficiência no suprimento sanguíneo é determinado órgão ou tecido por diminuição da luz de artérias, arteríolas ou capilares. Então, diminui a irrigação. As principais causas de obstrução da isquemia é a obstrução da luz capilar, a baixa da pressão arterial e também o aumento da viscosidade sanguínea. Essas causas a gente pode classificá-las em funcionais e mecânicas. Então, a irrigação pode ser diminuída devido a espasmo muscular. Então, a pessoa está com frio, dor e contrai os vasos, não chegando a irrigação. O simpático faz isso. Então, imagina as extremidades dos dedos. Aí eles vão ficando cianóticos, né? Porque não chega. Há uma pressão diminuída. Então, uma queda de pressão
você vê que diminui a irrigação sanguínea, a gente só precisa de irrigação sanguínea para o sangue circular, eu preciso ter a máxima e a mínima, as duas pressões não podem se igualar, porque senão o sangue não circula. E a hemoglobina alterada, né? Então eu tenho hemoglobina que não consegue soltar dissociado CO2. Então fica sempre nessa forma de carboxiemoglobina. E aí não consegue oxigenar. Então chega a hemácia, mas não chega ao oxigênio. Então é uma isquemia também. Outra causa da isquemia são causas mecânicas, como a compressão dos vasos, que pode acontecer por tumores, calos ósseos, né, abscessos. Pode ser por obstrução da luz dos vasos, como a trombose que nós vimos, embolia. Ou pode acontecer por deposição de gordura, né, o ateroma, que é um espessamento das paredes vasculares, diminuindo a luz. Ou devido a um processo de inflamação também, as arterites, que pode levar a um aumento da parede vascular, um espessamento da parede vascular. Tudo bem? Então, isso aqui são as causas que contribui para a formação da isquemia. Uma das consequências da isquemia é o infarto. E eu pergunto para os senhores, infarto acontece só no coração? Só que não. Infarto é uma necrose que se instala após a interrupção do fluxo sanguíneo prolongado, a isquemia. Então começa a isquemia, se não corrigir aquilo, as células vão necrosar. Essa necrose isquêmica que nós já estudamos, no coração a necrose coagulativa, é o infarto que nós falamos. Então, o infarto é uma área de necrose isquêmica causada pela oclusão do suprimento arterial ou também do suprimento da drenagem venosa. Não é só irrigação. Trombose e embolia normalmente levam a isquemia e essa isquemia contribui para o infarto. Então, infarto do intestino, infarto do miocárdio, infarto do baço, infarto do rim, ok? Quase todos os infartos resultam então da oclusão arterial, devido a trombo ou êmbolo. Os infartos, eles podem ser classificados em infarto branco ou vermelho. Infarto branco, também chamado de anêmico, é devido à necrose de coagulação, né, isquêmica, que a gente acontece normalmente. O cérebro é exceção, uma necrose liquefativa. Ocorre em órgão sólido que tem pouca circulação colateral ou nenhuma. Isso então leva, como não tem circulação colateral, leva a uma hipóxia do local. Então, infarto anêmico, a causa sempre é arterial, devido a uma oclusão por um trombo, um êmbolo ou por compressão. Os órgãos mais lesados, né, que são acometidos de infarto anêmico, são os rins, baço, coração e cérebro, ok? Já a necrose vermelha hemorrágica ocorre em órgãos que têm circulação colateral. Então, as hemácias conseguem passar pelos lados, só que a pressão é maior. Ocorre em órgãos que nós chamamos de esponjosos, como o intestino e pulmão. A causa nós vamos ver melhor, pode ser devido à obstrução arterial ou venosa. Vamos falar de cada um então. Infarto anêmico, área de necrose de coagulação ocasionada pela hipóxia local, em territórios com circulação do tipo terminal, como eu mencionei. Não tem quase nada ou nenhuma circulação colateral. Resulta de oclusão de artérias e ocorre em órgãos compactos. Os vasos, então, percorrem o órgão infartado, quando a gente olha, não tem sangue. Na periferia do infarto, os vasos estão congestionados, congestos. Há uma hiperemia. Então, se eu tenho uma obstrução de um vaso, de um lado eu vejo hiperemia, do outro eu vejo uma área branquiçada, que é a região do infarto. Já o infarto hemorrágico é uma necrose com hemorragia e que afeta órgãos que possuem dupla circulação, circulação colateral. A gente vê as hemácias nos tecidos, né? E essas hemácias elas podem ser fagocitadas pelos macrófagos, que convertem a hemoglobina, né? Pegou a hemoglobina, o grupamento ferro, M, e transformam em um produto marrom chamado hemosiderina. Quando a hemorragia é pequena, a gente não vê essa cor marrom.
Mas se a hemorragia for extensa, a gente vê um tecido com aspecto marrom, então, ok? Então, hemosiderina. Lembrei desse nome. Bem, as causas podem ser obstrução arterial ou venosa. Então, a arterial ocorre na seguinte situação: órgãos com irrigação dupla, né? Ocorre obstrução de artéria, leva a isquemia e necrose tecidual. Mas o sangue chega por outras artérias vizinhas que estão ali. E aí, como a pressão aumenta nesses vasos, porque uma está obstruída, então o sangue corre para o outro lado, aumenta a pressão, eles podem se romper e extravasar, gerando um aspecto hemorrágico. Outra coisa que pode acontecer é a oclusão de artéria por trombo ou êmbolo de um infarto branco. Como assim, Luciana? Acontece primeiro o infarto branco e depois evolui para o infarto hemorrágico. Então vamos imaginar assim, uma artéria está lá ocluída porque formou um trombo, ok? Uma coronária. Mas de repente esse coágulo ele é dissolvido, esse coágulo, esse trombo é lisado. E aí vai tirar o coágulo ali, vai desobstruir o vaso. E aí aquilo entra com sangue, com grande pressão, e extravasa, inundando o tecido. Então, a gente teve inicialmente um infarto branco, que evoluiu depois para um infarto hemorrágico. Isso significa que aquele êmbolo ou aquele trombo foi desmanchado, foi lisado. E a circulação voltou ao normal. Entre aspas, né? Meninos, observe aqui essa imagem. A gente tem aqui um leito capilar e aqui a artéria e a vênula, ok? Imagina que tem uma obstrução venosa aqui, um trombo, parou aqui e obstruiu. O sangue não vai vindo aqui, vai acumulando, vai tendo uma congestão. Isso vai congestionar. Essa região aqui, ó, imagina que aumenta a pressão. E o que acontece com esses vasos se aumentar a pressão demais? Porque o sangue não passa por aqui, vai tentar passar pela vizinhança. É como se fosse um engarrafamento. Quando tem engarrafamento de carro, o que a gente faz? A gente tenta ir pelas ruas vizinhas, né? Laterais ali, colaterais. E aí, imagina a pressão nisso aqui. Parede capilar fininha, ele se rompe. Então, o sangue vai deixar de chegar nessas células aqui, vou ter um infarto hemorrágico. Entenderam? Então, obstrução venosa, né, devido a uma trombose, normalmente levam a congestão, como eu expliquei. Mas esses canais colaterais se abrem rapidamente, permitindo o fluxo vascular. E aí melhora esse influxo arterial aqui. Só que pode estourar e aí a gente vai ter um infarto aqui nessas regiões. Os infartos causados por trombose venosa são mais suscetíveis em órgãos que têm uma única veia eferente, como acontece no testículo e no ovário. Tudo bem? Aqui duas imagens, né, para a gente entender infarto vermelho e branco. Olha aqui o infarto branco no baço, tá vendo? Então, isso aqui é uma região anêmica, que não vem hemácia. Houve uma isquemia, obstrução e não tem circulação colateral. Já no pulmão, tem a circulação colateral, ela é rica, um órgão esponjoso, e fica tudo mais escuro, representando a presença de hemácia ali. Então, isso aqui é um infarto vermelho hemorrágico. Infarto cerebral é branco, só que a necrose liquefativa, essa região aqui esbranquiçada. E aqui o infarto hemorrágico no pulmão. Então, aqui mostrando o que a gente viu na macroscopia, a presença de hemácias, tá vendo? Muitas hemácias. Aqui é um alvéolo totalmente desfigurado, morto, a gente não vê núcleo das células. A parede do alvéolo sumiu, o epitélio, o núcleo, as células morreram. Então, assim, a necrose, os alvéolos estão cheios de hemácia. Isso é uma região de necrose, ok? E uma outra alteração é o edema. Só que o edema ele vai ser discutido na outra videoaula, ok? Bem, meninos, para a gente terminar, eu queria deixar essa palavra para vocês. A vida, meninos, é um caminho longo.
onde muitas vezes a gente é mestre e muitas vezes a gente é aluno. E eu vou falar para vocês, né? Algumas vezes você vai me ensinar, mas todos os dias a gente vai aprender com alguém. E assim, mesmo eu sendo professora, eu aprendo muito com vocês. E eu espero que leve isso para a vida. Ninguém sabe tudo. A gente sempre tem o que aprender. E a gente sempre tem que estar aberto para querer aprender. A soberba é algo que derruba o homem. Então entenda que a gente cresce quando a gente é humilde. Que a gente mostra vontade, garra de querer aprender. Não deixe a soberba atrapalhar vocês na vida. Não se ache o melhor. Pelo contrário, Jesus ensinou para nós que a gente tinha que ser o mais humilde, o menor para ser o maior. Tudo bem? Até a próxima videoaula. Um grande beijo para vocês.